Este é mais um vídeo dentro do Programa de Popularização da Ciência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, a FAPEP. Faremos uma breve exposição sobre a relação entre revolução científica e revolução ideológica e concluiremos com algumas palavras sobre a ideologia do darwinismo social. Uma revolução científica ocorre quando uma teoria bem estabelecida, com elevado poder de explicação e previsão, é substituída por uma nova teoria ainda mais poderosa. Caberá à nova teoria ter conteúdo mais abrangente, ou seja, ter maior alcance explanatório, que explique todos os fatos ou fenômenos que a teoria já explicava, a teoria antiga, assim como os fatos que não podiam ser explicados por ela. Caberia ainda à nova teoria ter maior poder de previsão com respeito a novas descobertas. São, portanto, as revoluções científicas que dão grande impulso ao progresso da ciência. E, neste sentido, a história da ciência é, em boa medida, moldada pelas revoluções científicas. As revoluções copernicana e darwiniana são exemplos ilustrativos da relação entre ciência e ideologia. Ambas as revoluções científicas desencadearam revoluções ideológicas, com implicações metafísicas, na medida em que colidiram com dogmas religiosos. A teoria heliocêntrica de Copérnico contradiz o dogma da Terra centro do mundo e, portanto, da humanidade centro da criação divina, mudando assim a visão do homem sobre o universo e o lugar que nele ocupa. Com as noções de mutabilidade das espécies biológicas e de continuidade da vida, o princípio evolutivo de que todos os seres vivos estão interligados por relações próximas ou remotas, distantes, de parentesco. A teoria da evolução por meio da seleção natural, de Darwin, viola o dogma da criação divina estática e da descontinuidade entre os seres humanos e o restante do mundo vivo. A ideia de que as bactérias são nossas parentas, ou de que temos ascendência comum com os outros animais, assim como a ideia de que somos descendentes de ancestrais, símios ou simioides, e não de Adão e Eva, ou ainda que compartilhamos um ancestral comum com chimpanzés, bonobos e gorilas, que apaga a noção de homem criado à imagem de Deus, certamente repugnam e chocam as mentes mais sensíveis, em especial os cristãos fundamentalistas. Por isso, ainda hoje, a teoria da evolução sofre ataques desses grupos religiosos. É necessário salientar que a maioria das revoluções científicas não acarreta revolução ideológica. Exemplos expressivos são a teoria do elétron, de Joseph John Thomson, e a teoria de Mendel, o mendelismo. A teoria de Thomson demoliu o conceito milenar de que o átomo era indivisível, sendo, portanto, tão importante para a ciência como a teoria de Copérnico. E o mendelismo, comparável em importância para a biologia ao darwinismo, entretanto, ninguém
saiu à rua em protesto contra as teorias de Thomson e Mendel. Elas não suscitaram manifestações adversas das instituições religiosas porque não conflitavam com dogmas. É importante acrescentar que as ideias evolucionistas de Charles Darwin foram alvo de utilização indevida em outros campos, como a sociologia, a política, a economia, extrapolando assim os limites biológicos em que essas ideias foram concebidas. É nesse contexto que surge na Europa, na segunda metade do século XIX, a ideologia do darwinismo social, uma doutrina que estende o pensamento darwiniano ao desenvolvimento da sociedade humana, na qual grupos sociais substituem seres vivos em geral. De acordo com essa concepção, a organização hierárquica da sociedade, com raças e classes inferiores e superiores, seria decorrente de longa evolução natural. Em consequência, os infortúnios dos grupos sociais inferiores, entre aspas, explorados pela raça superior, entre aspas, diga-se, os brancos europeus, deveriam ser aceitos como resultado da ação impessoal e inexorável de uma lei natural, vejam só, um instrumento darwiniano, nada podendo ser feito para amenizar o sofrimento desses grupos. E mais, para os darwinistas sociais, combater a fome e tentar melhorar as condições sociais dos mais pobres seriam perigosas, veja, perigosas interferências nos processos naturais de eliminação dos menos aptos. Assim, a classe dominante forjava uma justificativa de aparência científica ou biológica para a manutenção de seus privilégios e do status quo social. Nem seria necessário dizer que o darwinismo social é uma distorção absurda das ideias evolutivas de Charles Darwin, além de ser, em si mesma, uma ideologia cruel e, claro, abominável. Obrigado por assistir.